Ao estudo de Jeremias, agora no capítulo de número 3. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versículos 1º até o versículo 18º. Eu não quero constranger os irmãos, quero deixar bem mais à vontade, eu quero convidar a chegar um pouquinho mais perto. Vocês ficam tão longe de nós aqui, chegar um pouquinho mais para cá, por favor, irmãos. Aproveitar que nós estamos só nós. Tem sido uma bênção as aulas, as participações dos queridos. Que Deus continue nos abençoando bastante. Vamos lá então. Nós vamos continuar no estudo. Estamos quase terminando. Esse capítulo aqui vão ser apenas 4 aulinhas. Aí o 4, 5 e depois nós retomamos o estudo da Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Então, nós estamos quase finalizando aqui Lamentações de Jeremias. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam os versículos pares. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Afastou a paz de minha alma, esqueceu-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Vamos orar, meus queridos. Senhor meu Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso e gracioso, mas também é um Deus justo, e a sua justiça é perfeita e plena. Pedimos a Ti, ó Pai, que nós tenhamos a oportunidade agora de entender a palavra aos olhos da Bíblia. Que o Espírito Santo nos dê o entendimento e nos conceda toda a compreensão. Esse é o pedido que nós lhe fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e amém, Senhor. Irmãos, a Márcia não está aqui hoje, nem a minha filha, então eu vou pedir uma ajuda. Ali 10h20, alguém por favor me avisa, só para os irmãos tomarem conhecimento, a minha filha e minha esposa estão com uma rinite alérgica muito forte. Ontem nós estivemos no médico, graças a Deus, fez os exames, é só uma rinite, mas está muito forte, com bastante dores no corpo, então a gente achou prudente não vir, né? Permanecer em casa, se recuperando. Então eu peço para os irmãos, por gentileza, alguém me lembre, eu não sei se vocês já perceberam, com certeza já, né? Mas de vez em quando eu faço assim, é porque a Márcia falou assim, já deu horário, eu já sei, então eu vou encerrando. Então alguém me avisa, por favor, tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo em Jeremias, mas deixa eu abrir aqui também, mas eu quero rapidamente
relembrar com os irmãos o que nós vimos até este momento, dentro deste texto que nós estamos estudando, que é Lamentações de Jeremias. E quero um pouquinho, hoje, ouvir dos irmãos. O que é que os irmãos se lembram até agora? Assim, você pode dizer como destaque, até agora isso aqui ficou em evidência que foi falado até o momento. Nós já tivemos aí 2 capítulos, né? Cada capítulo nós estamos tendo uma média de 2, 3 aulas, então acho que alguma coisinha nós já conseguimos entender deste texto. O que os irmãos podem destacar? Eu até agora eu posso destacar A, B, C desses estudos. Eita, nós! Quem aqui é professor de escola? Agora ninguém vai falar? Meu Deus do céu, vou fazer igual o professor que a gente faz na universidade. Fala assim, e aí, o que você lembra, fulano? Olha lá, irmãos, ajuda. O que nós vimos até agora? Estamos estudando Lamentações de Jeremias, estamos vendo sobre Jerusalém, aquilo que aconteceu. E quais são os principais destaques que nós temos até esse momento? Oi? A ira de Deus. Amém, é um destaque muito bom, a ira de Deus. Que mais? Oi? Também a sua justiça. Muito bem, a ira de Deus e a sua justiça. O que mais nós temos? A ira de Deus, a sua justiça e? Controle divino. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós temos Deus no controle de todas as coisas. Quando Deus está no controle dessas coisas, nós temos a ira de Deus, reconhecemos que a ira de Deus está no controle dele, é porque ele permitiu, não é isso? O que mais que nós vimos? A justiça de Deus. Então, quando Deus, ele recai sobre nós a sua ira, é porque ele está recaindo também através da sua justiça. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Maravilha. E o que mais? Tem mais um ponto importante. Nós lembramos da ira, nós lembramos da justiça, nós não lembramos o que mais? Que Deus cumpre as suas promessas. Deus havia prometido no passado que iria fazer, e Deus cumpriu. Até então nós temos visto isso aqui em Lamentações de Jeremias. Não é isso? Glória a Deus. Então, meus irmãos, observe. Na aula passada, nós vimos um ponto auge também, porque Jeremias agora já não estava sendo mais imparcial. Agora ele estava dizendo, olha como é que eu estou me sentindo, Deus. Olha como é que está o meu coração. Olha como é que está a minha vida. E aí nós adentramos um pouquinho sobre a apresentação sombria dessa imagem da desolação que Jeremias então coloca, desse abatimento em que ele estava vivendo, desse sofrimento, dessa circunstância das quais ele estava passando. Isso começou a demonstrar para nós também que Jeremias, ele foi ali uma testemunha ocular daquilo que aconteceu com Jerusalém, do momento em que os israelitas foram levados para o exílio. Ali era belo, Jerusalém era a menina dos olhos, tinha um templo maravilhoso e esse templo fora destruído. Então Jeremias estava participando, vendo, ele estava fazendo parte daquele sofrimento. E algo que nós destacamos, e na semana passada nós falamos sobre oração, é que a oração ela é extremamente importante na vida do cristão, mas a oração não é aquela oração de que Deus condene, de que Deus, não, é para que Deus tenha misericórdia, para que Deus nos ensine, nos fortaleça, nos ajude a caminhar, porque Jeremias ora sabendo do caráter de Deus, sabendo que a palavra de Deus é imutável, uma vez que Deus determinou, acontecerá como Ele determinou. Nós percebemos a confiança que Jeremias tinha, a confiança
plena no Senhor. E é por isso que nós tratamos tanto da palavra fé. A fé, eu tenho certeza que os irmãos se lembram, a fé vem de philos. Philos, no latim, significa confiança plena, confiança total. É uma confiança que não gera nenhuma dúvida. A título de exemplo, para quem é pai aqui, para quem é mãe, sabe bem como esse exemplo funciona. Se o teu filho estiver em cima de uma cama, até uma determinada idade, obviamente, ele estiver em cima de uma cama. Minha filha, a gente fazia isso quando ela era pequena, e era muito interessante. A gente falava para minha filha, pula dessa cama. E era uma cama alta, na época ela estava com um aninho e pouquinho. Ela não pensava duas vezes, ela se jogava. Mas ela sabia que o pai iria a parar antes que ela caísse, ou que a mãe iria segurá-la antes que ela caísse. Então a criança, ela tem uma confiança plena, de tal forma que quando ela sente fome, ela chora porque ela sabe que o choro, o pai ou a mãe virá alimentá-la. Se ela sente frio, ela chora porque ela sabe que o pai ou a mãe virá dar agasalho a ela. Essa é a confiança plena que a criança tem no pai ou na mãe. Depois de uma certa idade, eles ficam adolescentes, a confiança já fica um pouquinho mais diferente, né? Já começa a titubear um pouco. Mas é essa confiança que nós temos na fé. A fé, ela é uma fé como uma criança tem no pai e na mãe. É essa fé que nós temos em Cristo Jesus, que a palavra de Deus é imutável. E é essa fé que Jeremias está demonstrando aqui em meio à tribulação e em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo. É essa confiança que Jeremias está demonstrando dentro da adversidade. Observe, Jeremias está dizendo para Deus, está difícil, olha o meu sofrimento, observa, mas Jeremias não está desconfiando de Deus. Ele sabia que o que estava acontecendo, aconteceu porque Deus determinou e porque Deus quis. É muito diferente. O fato de nós, às vezes, perguntarmos para Deus, Pai, está muito difícil, por que o Senhor não me ajuda? Jeremias fez isso, Jeremias orou, mas Jeremias disse, Deus não me ouve. Mas Jeremias confiava que tudo o que estava acontecendo era porque Deus havia determinado. Jeremias confiava plenamente no Senhor, de tal forma que ele orava ao Senhor, mesmo ele dizendo, mas parece que o Senhor não me ouve, parece que Deus não está ouvindo as minhas orações, as minhas súplicas. E é por isso que ele continua orando, confiando no amor de Deus, confiando que o Senhor, ele iria ouvir uma hora as suas orações, e as suas orações, elas seriam respondidas, confiando de que ele não precisaria pedir por vingança, porque os inimigos ali foram e acabaram com a terra de Jerusalém. Muito pelo contrário, ele ora pedindo para que Deus tenha misericórdia. Ele clama por misericórdia ao povo. Nós vimos semana passada que crianças estavam morrendo de fome nos braços de suas mães. Mas Jeremias continua orando, sabendo que Deus está no controle. Jeremias, meus irmãos, não perde a esperança em momento algum. E é por isso que eu quero tratar esta manhã, olhando para essa confiança que Jeremias tem, essa confiança, essa esperança no Senhor. Eu quero tratar com o tema esperança em meio à dor. E é através desse tema que nós vamos nos debruçar hoje em nossos textos. No início, o poeta está apresentando aqui essa desesperadora, desoladora angústia que ele estava vivendo. Era algo extremamente... Ler este texto parece que faz a gente entrar no sentimento dele, sentir o que ele estava sentindo. Ler Jeremias nos faz entender o quão difícil estava sendo a vida para ele naquele momento. Foi muito terrível para Jeremias, foi algo tenso demais. Não foi um negócio fácil, e nós chegamos à conclusão, de acordo com o texto, nós ainda não
datamos exatamente, mas nós chegamos à conclusão que isso aconteceu por alguns meses. Se lembra que o exílio durou 70 anos. Então não foram 7 dias, não foram 7 horas, não foram 10 dias, não, foram alguns meses. Então Jeremias passou por um sofrimento que aos nossos olhos é um sofrimento até longo, extenso. Mas Jeremias não perde a confiança e a esperança no Senhor. Quando ele apresenta a nós essa angústia, e até então, no capítulo 1 ele foi bem imparcial, no capítulo 2, no finalzinho, ele já começa a não ser mais imparcial, ele começa a ficar desnudo, começa a mostrar os sentimentos do seu coração. Agora ele mostra mais intensamente o que ele estava sofrendo, a dor, o quanto estava difícil passar por aquilo, presenciar aquilo, estar ali dentro. Mas Jeremias não perde nenhum momento de orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Nós temos alguns salmos que são assim, alguns salmos que expressam esse sentimento tão difícil. Para que nós nos lembremos, o Salmo 88, ele também nos expressa esse sentimento. Não sei se todos os irmãos se recordam, mas o Salmo 88, ele fala dos filhos de Corá. Ali no Salmo 88, nós conseguimos presenciar também algo tão difícil. Abra sua Bíblia lá, por favor, e alguém leia Salmo 88, por gentileza. Oi? Todo ele é pequenininho, é só 8 versículos. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta demais e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim cresce a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Observe, você viu que nós temos aqui um texto que mostra claramente também tal dor e tal dificuldade que ele estava vivendo. Salmista. Isso é um salmo. Então, expressar a dor, expressar o sentimento de que você estava vivendo, nós encontramos isso nos salmos também. E aqui é profundo, né? Puseste-me na mais profunda cova. Na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, no abismo. Você já parou, meu irmão, para pensar, imaginar, você já fechou os seus olhos e tentou pensar como é que é a sensação de alguém que está numa cova? Que papo mais esquisito, né? Mas é sério. Se você fecha a porta do teu quarto e você fecha ali a sua janela de tal forma que você consiga eliminar boa parte da luz que entra. Aí você coloca ali na frestinha da porta ali uma toalha para eliminar aquela luzinha que entra de baixo. Deve ser uma sensação muito ruim. Agora imagina você num lugar fechado, sem possibilidade de saída, numa cova. Dá para entender o sentimento neste texto? Tão profundo, tão difícil, nos lugares tenebrosos, no abismo.
Jeremias, meus irmãos, está retratando exatamente isso. Jeremias está trazendo essa grande dificuldade. Jeremias está dizendo, olha, o quão é difícil para mim. Quão é difícil para mim. Eu necessito de ajuda. Jeremias está dizendo assim, olha, os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Isso ainda continua no Salmo diante, mas seria a mesma coisa Jeremias dizendo. Jeremias está demonstrando o quanto é difícil, mas o salmista, quando ele diz o que ele está passando, e ele coloca nos versículos posteriores, mas desfalecem a aflição, olha, os meus olhos estão difíceis, mas dia após dia eu clamo a Ti, Senhor. Dia após dia eu levanto as minhas mãos. Dia após dia eu oro ao Senhor. Então nós vemos isso lá nos Saltérios, demonstrando que mesmo em meio à dor havia esperança e eles buscavam em Deus porque confiavam no Senhor. É essa confiança que nós estamos vendo expressa aqui. Esse capítulo, ele inicia descrevendo esse sofrimento tão profundo, mas inicia também demonstrando tal confiança que ele sentia na hora da dor. E a dor que Jeremias está dizendo aqui, não é uma dor qualquer, é uma dor na alma, é uma dor profunda, é uma dor terrível. E é por isso que eu disse que Jeremias aqui está desnudo no seu coração. Ele está demonstrando o seu coração ao leitor, dizendo assim, olha os meus sentimentos, como é que estão difíceis. Foi uma profecia de Deus, Deus disse que isso iria acontecer, mas veja o quanto está doloroso. E nós podemos destacar 3 verdades para poder trazer à luz dessa esperança em meio à dor, para entendermos o quanto ele está demonstrando a sua tristeza nesses 18 versículos. Nós podemos destacar aqui nos versículos 1 até o 3, e eu quero lembrar os irmãos que este texto aqui, ele é um poema, então ele está destacado de 3 em 3 versos. Então observe que esses 3 primeiros versos, aqui Jeremias está sendo identificado como o sofredor. Ele está dizendo, olha o quanto para mim eu sofro, o quanto é difícil ver o que está acontecendo. Ele está falando aqui de uma forma representativa dos israelitas, aqueles que foram levados. E aqui ele está dizendo para os israelitas, olha, nós estamos enfrentando caminhos negros, estamos enfrentando os caminhos que está muito complicado, são caminhos desconcertantes, mas ele diz, sabemos que a providência do Senhor está sempre nos guiando. Ele continua descrevendo nos versículos restantes e demonstrando, e agora nós vamos pegar do capítulo 3, do 4º versículo até o 18º, nós vamos ver aqui de tal forma a fúria de Deus, a fúria impiedosa do Deus vivo, que estava recaindo sobre aquele povo. De fato, como eu disse, irmãos, nós teremos algumas aulas bem pesadas. Na última aula, no 5º, nós vamos ter o ápice da oração. Mas até agora, nós estamos vendo Jeremias se demonstrando que realmente um cristão passa por dificuldade, que um cristão passa por lutas, que um cristão passa por dores, que um cristão passa por momentos tenebrosos, mas nunca pode perder a esperança em Deus. E é por isso que nós não perdemos a esperança no Senhor, não perdemos a esperança no que há por vir, no que há por vir. A esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas observe que Jeremias, agora do versículo 4 até o versículo 13º, ele começa a dizer como foi difícil os ataques de Deus na vida dele. Porque ele diz assim, olha, despedaçou os meus ossos. Despedaçou os meus ossos. Essa constante tribulação,
esse constante ataque de Deus contra o povo e contra ele, o poeta está experimentando a amargura, a dificuldade, a dor. Ele está sofrendo fisicamente. Ele está dizendo, olha o quanto é doloroso fisicamente. Eu nunca quebrei nada, mas dizem que quebrar é extremamente doloroso. E eu acho que consertar deve ser um pouquinho mais. Mas dizem que quebrar é muito doloroso. Agora eu fico pensando, ele disse, despedaçou os meus ossos. Ele não disse quebrou, ele disse despedaçou. Olha que intensa dor, que tribulação tão difícil que ele está demonstrando, que ele estava vivendo. Obviamente, despedaçou os meus ossos, ele está usando uma metáfora para poder dizer o tamanho da dor em que ele estava sentindo. Mas ele está dizendo, despedaçou. Vocês se lembram que no capítulo 1, nós lemos que Deus devorou? Vocês já perceberam que a ira de Deus que é demonstrada aqui, ela é uma ira para mostrar assim, olha, o quanto é duro, doído. Aqui ele não diz quebrou, diz despedaçou. E devorar, nós lembramos que é comer, acabar, aniquilar, findar. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que ele sofre. Ele está dizendo que a sua luz, a sua liberdade se foram, ele não tem mais liberdade. Ele diz, olha, eu estou vivendo na escuridão, acabou, não tem mais nada. O poeta está experimentando tamanha amargura, tamanha frustração, está trazendo para nós assim, olha, o que Deus fez. O tempo de Deus foi muito longo, a sua armadilha foi terrível. Ele coloca como um animal que está perseguindo sorrateiramente a sua presa, e ao mesmo tempo ele está dizendo o quão é feroz esse animal quando ele pega. Ele está dizendo assim, olha, está tudo bloqueado, eu não tenho vias, eu não tenho para onde escapar, eu não tenho para onde olhar, porque está tudo fechado. Jeremias está dizendo o quanto o povo estava sofrendo, porque ele olhava e não enxergava uma luz no fim do túnel. E aqui, meus irmãos, nós estamos falando de Jeremias, que permaneceu na cidade. Nós temos o povo que foi levado para a escravidão. O povo que estava em escravidão. Jeremias está tratando desses dois momentos, dizendo, olha, eu não enxergo, eu vejo crianças morrendo, eu vejo mulheres chorando, eu vejo homens morrendo, eu vejo uma cidade que onde tinha crianças brincando, agora há corpos no chão. Eu vejo falta de comida, falta de água, eu não consigo enxergar nada, não tem uma luz no túnel, eu não consigo ver o final disso. Jeremias está destacando o quão estava sendo difícil, o quão Deus estava impelindo, mutilando naquele momento. Jeremias diz, com alvo do arco do Deus, alvo do arco do Deus. E ele finaliza dizendo que seus órgãos vitais estão cheios de flechas. O que acontece com o órgão vital do ser humano quando ele é afetado? O que acontece? Oi? Morre. Morre. Jeremias disse que os órgãos vitais estão cheios de flechas. Obrigado. Os órgãos vitais estão cheios de flechas. Meus queridos, olhe quão difícil está no momento para Jeremias. Jeremias aqui está sentindo a dor de ser testemunha de algo. Jeremias está sentindo a dor
da derrota, do desespero, porque aquele povo fora levado. E Jeremias agora nos mostra a dor de ser rejeitado pelo seu povo. Porque aqueles que estavam em volta, os que circuncidavam a cidade, zombavam deles, sorriam, davam risadas. Jeremias sente a dor de ser rejeitado. E é isso que nós vimos nos 14 até o 18. Por isso, meus irmãos, à luz disso que nós vimos essa manhã, desse texto, eu não poderia finalizar e sair daqui dizendo, olha, você está vendo? É assim mesmo. Eu gostaria que nós fizéssemos uma meditação rápida antes de encerrarmos, que já foi me avisado que o tempo está se esgotando. Jeremias sente a dor de ser uma testemunha do sofrimento de Jerusalém. Sente a dor de ser rejeitado. Quem é que sentiu a dor de ser rejeitado? Quem é que sentiu a dor de ser uma testemunha das coisas que estavam acontecendo em volta? De forma tão terrível assim. Oi? Jesus. Jesus. Meus irmãos, observe, puxe na sua memória, quanto estava difícil para Jeremias, vendo o povo sofrer e ele passando por aquilo. Nós lemos agora há pouco, aquilo que Jesus fez, sabendo que iria ser levado. Jesus convida os seus, senta à mesa, participa do alimento, distribui. Jesus antes estava orando, vocês se lembram? Onde é que Jesus estava orando que ele foi entregue? Aonde? No Getsemane. E o que a Bíblia diz? Que ele estava chorando. Seu suor era como sangue. Você imagina essa dor? Jesus olha para um povo. Ele não vê nada de bom naquele povo. Então, ele caminha em meio ao povo. Ele alimenta o povo, ele ama as pessoas, ele diz o quão é importante olhar para o Pai. E mesmo assim, um homem que amou de tal forma que entregou a sua vida, ele dá a vida dele para que nós tivéssemos vida. Eu citei agora há pouco, Jesus estava carregando a cruz, as pessoas estavam passando e vendo, Jesus estava passando e as pessoas em volta vendo ele carregar a cruz, as pessoas estavam zombando dele, sorrindo dele. As pessoas estavam ali dizendo, tem que morrer, é isso, crucifica ele, vamos ver a morte dele. As pessoas em volta estavam vendo aquilo. Jesus não fez nada, não criticou, não resmungou, mas caminhou e caminhou. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, para que lhe aumentasse a agonia, lhe deram vinho amargo, ou vinagre, como conhecemos em algumas traduções. Isso era para aumentar a agonia dele. Para aumentar a agonia. Esse mesmo Jesus
que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. É esse Jesus que sentiu a dor de ser rejeitado, porque na cruz ele diz: Pai, por que me desamparastes? Pai, por que me desamparastes? Jesus sentiu a dor e a agonia de ser rejeitado. Sentiu a dor e a agonia de ser deixado para a morte. Mas Ele derrama o seu sangue por mim e por você. Meus queridos, o sofrimento que Jeremias de Lamentações estava passando nos remete de forma clara e não é tão intensa quanto aquele sofrimento que Cristo teve por mim e por você. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é Cristo na sua vida? Diana, quem é Jesus na sua vida? Tudo. É tudo. Jesus é tudo. Jesus é o nosso respirar, Jesus é o nosso ser, Jesus é a nossa forma de andar, Jesus é tudo. Não há nada que nós façamos que não tenha Jesus. Você consegue entender o sofrimento de Cristo agora? Entendendo o sofrimento de Cristo, meus irmãos, dá para entender que nós somos mais do que agraciados, mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Adorar a Cristo, viver para Cristo, se recitar o versículo que nós tanto recitamos em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, mas fazer isso para a glória de Deus, é muito mais profundo, meu querido, que isso. Jeremias nos demonstra que a fé e a esperança jamais foram terminadas. E a fé e a esperança não pode ser terminada na vida do cristão. Ele tem que olhar para Cristo, pois é Cristo que vai sustentar. Se você está passando por uma dor muito grande, se você está passando por momentos difíceis da sua vida, se você está passando por tribulações essas que estão te deixando sem conseguir olhar para o futuro, eu tenho uma dica para você: olhe para Jesus Cristo, pois Ele é a nossa esperança. Ele é a sua esperança. Ele é a sua força. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo o que ele passou, apedrejado até quase morrer, ele suportou, porque o Senhor Jesus Cristo era a sua esperança e a sua única esperança. Então, meu querido, não importa o quão difícil esteja sendo na tua vida, não importa quantos anos você está sofrendo, olhe para Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a sua esperança. Somente Cristo pode nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Que Deus te fortaleça.